Hoje eu estou muito feliz. Aliás, toda vez eu falo que hoje eu estou muito feliz, mas é porque eu tenho o privilégio de conhecer muita gente que faz parte da minha história. E nesse assunto que quando eu falo eu sou fascinado por morte, a pessoa fala, nossa, mas é porque eu vejo a morte como etapa da vida. E quando a gente, nos primeiros episódios, sempre tratou, em regra, de mortes trágicas, porque são as mais emblemáticas. Mas eu falei, bom, agora chegou em um momento da gente mesclar com outras histórias, com outras situações, porque assim como a nossa personalidade, os estilos de morte também são infinitamente distintos. E quando eu fui pensar, deixa eu me lembrar de uma morte que me marcou, distinta, diferente do que eu abordei, imediatamente me veio a do seu pai. A Eladir, eu a conheci há mais ou menos, foi em 2015, Eladir? 2014, né? Foi antes, seu pai faleceu em 2015. Na época ela procurou, eu já estava na delegacia do idoso, ela procurou porque o pai dela tinha um problema pulmonar, era efizema? Fibrose. Fibrose pulmonar? Fibrose pulmonar. Ele já estava com um prognóstico de morte, sim, né, na época. Já. E ele tinha uma ordem judicial para que o nós estávamos pleiteando na justiça para o município fornecer para ele oxigênio, porque o consumo dele era muito grande. E financeiramente estava muito pesado para a gente, então nós não estávamos dando conta mais, porque além do oxigênio tinha toda a medicação e a alimentação dele. E o município recorreu e ganhou a causa, disse que não poderia nos ajudar com oxigênio. E foi essa a situação. E quando foi a última vez, eu já tinha ido no Ministério Público umas 4 vezes, quando foi na 5ª vez que eu voltei lá e a Carol falou, olha, Eladir, infelizmente, e a gente não pode fazer nada porque o município ganhou, não vai poder ajudar vocês com oxigênio. E aquela hora ali para mim caiu o mundo na minha cabeça. Beleza, então o que é que eu vou fazer agora? Aí a Carol falou, não preocupa, né? Eu falei, não, tudo bem, agradeci ela, peguei e fui embora para casa. Só que no caminho para minha casa, eu senti uma paz no meu coração e eu sou muito ativa e eu não sou de dormir durante o dia. E nesse dia me deu um sono muito grande. E quando eu cheguei em casa, meu pai, filha, como foi lá? Eu falei, pai, deixa eu ir aqui no meu quarto, depois a gente conversa que eu não estou bem. Ele disse assim, lá aconteceu alguma coisa que não foi do teu agrado, né? Eu falei, foi, papai, mas depois a gente fala. Eu fui dormir. E no meu sonho, eu vi você. E quando eu vi você, eu falei, como que eu vou entrar em contato com o Dr. Manuel, né? Aí entrou aquela briga que, nossa, eu nunca pedi nada, eu não sou de pedir nada para ninguém, mas não era para mim. E eu precisava fazer isso pelo meu pai. E aí foi quando eu acordei, peguei meu celular e falei assim, o único meio que eu tenho que falar, que eu consigo falar com o Manuel Vanderick, é através do message do Facebook, se eu não me engano. E foi quando eu mandei a mensagem. E aí eu mandei a mensagem, mas de certa forma sem fé. Eu falei assim, nossa, ele atende muita gente, muito corrido, e eu creio que ele não vai ver a minha mensagem. E depois eu recebi uma ligação, né? Falando que você queria ir lá em casa, né, conhecer o meu pai, que você viu a minha mensagem e foi quando tudo começou. Graças a Deus que você viu a mensagem. Eu digo mesmo, porque eu falo que a nossa vida, a minha fé, assim, hoje, é muito particular. E a nossa vida é construída não de comida, de bens, enfim, mas dessas experiências que a gente tem. Sim. E o seu pai me marcou tanto que ele me adotou, né? Foi. Então eu era filho para ele. E eu considerava assim também. Tanto é que chegava as pessoas para visitar ele, diziam, não, meu filho esteve aqui hoje. Qual? O Marcelo? Não, o Vanderick. Ele não chamava de doutor, ele dizia, minha filha, para mim, chamar ele de doutor é muito difícil. Acabou a patente dele, agora ele é meu filho. Então... Mas a morte dele foi muito peculiar, porque, aliás, eu acho que foi a primeira pessoa que eu conheci. E hoje que eu comecei a estudar sobre morte, que eu vejo literatura nacional de outros países, eu vejo quanto a morte do seu pai
foi... Não estou falando do campo espiritual e religioso, mas humanamente magnífica. Foi tranquilo. Porque ele optou, aliás, calma. ele aceitou, Eladir. Foi. Eu lembro que o seu pai, hoje a maior parte das pessoas que têm uma doença terminal, mesmo essas, elas lutam pela vida. Elas querem a cura até o último instante. Elas têm esperança de que serão curadas e resgatadas para essa vida, não é para outra não, até o último minuto. E o seu pai não, ele tinha consciência que ele iria morrer e ele fez as decisões dele, que era morrer em casa, era morrer do lado de você, da sua mãe que ele tanto amava, era estar na casa dele, no conforto da cama dele, rodeado por vocês, mesmo ciente de que a morte dele seria muito doída, porque seria aquela sensação de afogamento, aquela morte pulmonar que é muito pesada, né, Ladir? Sim. Mas ele tinha consciência, vocês discutiram tudo o que iria acontecer e previamente ele e a sua mãe se prepararam para enfrentar esse momento. Foi porque, na verdade, o meu pai tinha um grande amigo. Era um pastor que fazia missões e esse pastor sofreu um AVC em Belém do Pará e precisou ficar entubado. Então, meu pai sentiu muito, porque eles eram muito próximos, muito. E nesse momento, que ele ficou sabendo que o pastor Ademar estava hospitalizado, ele falou assim, eu preciso ver ele. Nesse meio tempo eu já tinha mudado do município onde nós morávamos, Tucuruí, eu estava morando em Belém. E aí meu pai pegou e falou assim, filha, eu preciso ir lá, você me leva? Eu falei, levo, na hora. Peguei, coloquei no carro mais a minha mãe e fomos para o hospital. Chegou lá, o médico falou, olha, seu Benedito, ou a esposa ou a irmã tem que abrir mão para um de vocês entrar, mas só pode entrar um. Na hora ele falou assim, então eu vou entrar. Logo em seguida ele falou, não, bem, você entra? Falou para minha mãe, ela falou, entro bem. Quando a minha mãe entrou, ela começou a conversar com o pastor Ademar. Falou para ele que meu pai estava lá embaixo, que eu estava com eles e que minha mãe queria muito, né, visitar ele, que amava muito ele, a nossa família amava ele. E de repente ele abriu o olho e puxou que as mãos dele estavam amarradas e bateu no peito, com o sinal de que ele estava gostando e que nós morávamos no coração dele. Quando chegou em casa, minha mãe contou essa história para o meu pai chorou copiosamente, chorou muito. No outro dia ele disse assim, lá, vem cá, ele me chamava de lá. Lá, senta aqui perto do papai. Você viu o que aconteceu com meu irmão, Ademar? Eu falei, vi, não quero que aconteça isso comigo. O seu pai está condenado à morte. Isso em 2008, se eu não me engano, 2009, por aí. Não quero que isso aconteça comigo. Ele já tinha sido diagnosticado com um problema e os médicos falaram, seu Bené, o quadro do senhor só vai piorar, só vai piorar. E explicaram para ele como ele iria morrer, Ladir? Sim, falaram para ele que era uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento, mas o quadro dele só ia avançando. Mas a chegada do meu pai até 2015, para muitos, pode até não acreditar, mas a chegada do meu pai em vida até 2015 foi por fé. Porque pela medicina, meu pai já teria que ter morrido em 2010, 2012, 2013. Meu pai já era para ter morrido. Mas por um milagre, meu pai resistiu até 2015. E nesse período ele conversou muito com a gente, falava, olha, eu não quero ir para o hospital, não quero ser entubado e eu vou ter o acompanhamento médico, eu vou seguir o que o médico me passa e eu quero comer tudo que eu quiser comer. Ele era bom de comida. Eu dizia, não, tudo bem. A personalidade muito forte, né? Ele tinha opinião muito forte. Minha mãe falou, bem, mas e como é que fica? Vocês chegaram a questionar essa decisão dele de ficar em casa, Eladir? Sim. E eu dizia, pai, mas para o hospital é melhor, você fica num apartamento. Ele dizia, mas eu não quero. E não é para me levar. E aí ele chamava a minha mãe e dizia, bem, eu não quero ir. Não, pai, tudo bem. E foi isso. E ele teve acompanhamento do doutor Fabiano Skeff, aqui em Anápolis, e o doutor Fabiano falava, olha, seu Benedito, o seu quadro não está muito legal. E meu pai falou para ele, meu filho, eu quero que você me fale a verdade.
E o doutor Fabiano muitas vezes olhava para mim, olhava para o meu pai e eu dizia, pode falar, doutor. E meu pai, ele tinha uma força muito grande. O Senhor trabalhou muito na vida dele. E ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Então, a ele fé, diz, então, você acredita que foi o embasamento para ele poder passar isso com tanta era naturalidade? inabalável. E ele dizia, Senhor, se até aqui o Senhor não me curou, me proporciona dias de calma. Dignidade na morte, né? Acalma o meu coração e faça com que eu fale do teu amor para outras pessoas. Tanto é que tinha gente que chegava lá em casa e dizia, nossa, tadinho do seu Benedito, tá muito mal. Achava, quando chegava dentro do quarto, o ar dele melhorava, ele falava, conversava com as pessoas. Então ele dizia assim, minha filha, eu tenho uma missão aqui nessa terra que é falar do amor de Deus. E é Ele que me sustenta. E se o Senhor não me curou agora, aqui 2014 para 2015, eu não vou pedir isso agora para o Senhor mais. Eu só vou pedir para Ele me sustentar até o dia que Ele quiser. E foi isso que aconteceu. E chegou o momento da gente ir com o doutor Fabiano e ele falou, olha, o seu Bené não tá legal, a medicação não está fazendo efeito e não estava mesmo. E a morte está se aproximando. O oxigênio dele do 8 já tinha que estar no 9, no 10, que era o máximo. E ele consumia uma bala de oxigênio, se eu não me engano, é 20 metros cúbicos em 2 dias. E aquele gigante, né, Latier? Em 2 dias, para um ser humano, não é normal. Sim. E aí ele o falou preço assim, é gigantesco, para vocês sustentarem foi muito difícil. Muito. E chegou um tempo que ele falou, lá, pega o computador, escreve tudo que o papai quer escrever aqui. Sentei e digitei a documentação que ele pediu, da forma que ele digitava, que ele queria. Ele ia falando, minha filha põe uma vírgula, eu punha. Minha filha põe um ponto, eu colocava. Imprimi, falei, se o senhor quer ler? Ele falou, não, lê para mim em alto e bom tom para eu entender. Aí eu li. Em resumo, o que era, Eladir? Era ele dizendo, eu, Benedito Dias da Silva, abro mão de cuidados médicos. Eu quero cuidado domiciliar. Não quero ser levado a um hospital para ventilação mecânica. Não quero ser entubado. Eu expresso esse desejo, é o meu pedido. Aí você reconheceu isso em cartório? Fui em cartório, falei com a Maurício Júnior e ele falou, Eladir, eu vou pedir para uma moça ir lá na sua casa. Eu falei, pode mandar. A menina foi, conversou com meu pai, lê no papel, como é seu nome? Ele confirmou a idade, o ano que ele nasceu, como era o nome das filhas, quantos filhos ele tinha, ele falou o nome de cada um, a idade, o nome dos netos e o nome da minha mãe, o endereço que ele morava. Ela falou, não, ele está de consciência muito boa. Eu falei, tá. Então, está válido o documento. Ele assinou com dificuldade, lavramos em cartório e ficou guardado. E para você como filha, como que foi ler isso e digitar isso? Apesar de ser a vontade dele e a gente saber que o fim está próximo, eu acho que é muito difícil, né, Eladir? Suponho. Não foi difícil. Assim, no primeiro momento, quando ele disse, senta e escreve o meu pedido, foi dolorido para mim. Porque quando eu via ele sem ar, com todo vermelho, precisando de oxigênio, a minha vontade era de agarrar ele no colo, pôr no carro e levar para o hospital. Mas quando ele disse assim, eu não quero isso para mim, porque já tenho oxigênio e você aumenta o volume, é só isso, eu falei, então tá bom. O seu desejo vai ser respeitado. Mas isso nós vínhamos conversando já há muito tempo. E outra coisa que ele dizia, nunca, jamais minta para mim sobre o meu problema, o problema que eu tenho. Jamais minta para sua mãe do problema que ela sente. Se é um câncer, chegue nela e converse. Olha, você tem um câncer, nisso, e o médico falou isso. O meu caso, você me falou. Porque quando iniciou o problema no meu pai, nós estávamos em Belém, eu acompanhei ele, ficamos internados, eu e ele no Hospital Barros Barreto, de referência, e o doutor Lobo que fez o acompanhamento dele. O doutor Lobo chegou para mim às escondidas, nós dois, e ele disse assim, você expressa um desejo de doar um pulmão seu para o seu pai? Eu falei, os dois, se for preciso. E ele chorou. Ele falou assim, eu jamais ouvi um filho fazendo isso, porque todos que eu falava, você expressa o desejo de doar um órgão para o seu pai ou para sua mãe, ele dizia assim, eu vou procurar alguém compatível. E você se pôs nos 2 pulmões seu. E você sabe que o pulmão é o que você depende para respirar. Falei, sei. Só que os exames que eu fiz sem meu pai saber, não deram compatíveis, porque
a fibrose pulmonar, Mas eu tomou acredito os que hoje a alvéolos. legislação não permite isso, né, Ladir? Essa doação de pulmão, porque é um órgão vital. Na época eu nem pensei nisso. No que a lei autorizava não, ou porque não, era uma autorização expressa minha. Sim, Era mas um até eu desejo vou, meu. em um próximo vídeo, eu quero até Sim. conversar, a gente vai conversar com um advogado especialista em direito médico, porque existem limites da legislação sobre o que é permitido para o paciente dispor, né, inclusive sobre a própria vida dele, Com certeza. doação, até onde pode ir a autonomia da vontade. E os órgãos também, né, Sim. doutor Manuel, que podem Tem toda ser uma disponibilizados regra. para doação. O pulmão é um que não pode, por conta de ser considerado um órgão vital, né? Verdade. Mesmo que você, como filha, manifestasse a vontade, é algo que é limitado pela lei, Verdade. porque pode tirar sua vida. Então, tem algumas situações que são restringidas, muito detalhadas, que eu não conheço muito, te confesso. É outra área da minha atuação. Mas eu acredito que o que ele quis saber e que foi importante para você e seu pai é que você daria caso você pudesse e fosse necessário. Né? Só que pelos exames dele não tinha condições, porque os alvéolos, se eu não me engano o nome é esse, é que o que sustenta os pulmões já estava queimados. Então a única parte do pulmão do meu pai que funcionava era o finalzinho do pulmão, porque um já tinha perdido. Então ele sobreviveu nesse período apenas com 20%. Aqui em Anápolis, já próximo ao falecimento, ele só estava com 5% do pulmão. Então, perdeu muito. Então, a gente já vinha conversando muito sobre isso. Ele sentia muita dor em casa, Ladir? Sentia. Muita dor no corpo. Mas eu acredito que as dores que ele sentia era por causa do oxigênio, porque era uma coisa muito forte. E ele dizia, minha filha, a dor que ele sentia muito era na face. A dor era muito grande no rosto dele. Tanto que ele não aguentava mais cheiro. Ninguém lá em casa, quando chegava algumas pessoas, eu dizia, se você tiver com um cheiro muito forte, um perfume muito cheiroso, eu vou pedir para você ficar um pouquinho afastado dele, porque ele não pode. Eu lembro de você falar isso para mim. Tanto é que a nossa casa, a gente limpava a nossa casa com vinagre, com álcool na água, porque ele não podia sentir cheiro. O produto de limpeza, né? Sim. Nada, era tudo inodoro. Tudo. E mesmo porque assim, eu sei que as mortes por afogamento são uma das consideradas mais terríveis. Com certeza. E seu pai tinha consciência disso. Eu lembro porque ele era um homem muito inteligente. Ele era. Muito consciente. E mesmo passando essa dor, ele foi firme até o final. Foi. De não querer ir para o hospital. E ele foi tão firme que quando a última consulta com o Dr. Skeff, o Dr. Skeff falou para ele, seu Benedito, tem alguns alimentos que eu não indicaria para o senhor. Eu falou, meu filho, aqui é passagem só. Aí ele acatou tudo que o médico falou naquele momento. Chegou em casa, ele disse assim, quero comer tudo. Minha filha, não esconda nada. Vá no açougue. Ele ligava, vai lá no açougue e fala lá com o Ribeiro que eu já encomendei aquela carne de porco que eu gosto. Ele temperava, ele arrumava na forma e dizia, bem, coloca para assar. Quando estava pronto, ele sabia. A gente não podia negar isso dele. E ele comia, você não tem ideia, com o gosto que ele comia aquela comida. Parece que era a última comida que ele tinha naquele dia. Na verdade, o meu pai viveu os últimos momentos como se fosse o último da vida dele. Todo dia era como se fosse o último da vida dele. Todos os dias ele dizia que amava. Todos os dias ele ligava para quem ele amava. Inclusive para você tinha dias que ele ligava. Não era? Na delegacia, sim. Dizia que meu filho Eu tá tenho aí. aquele boneco que ele mandou você fazer para mim até hoje. Então, ele ligava para minhas irmãs. Tem amigos nossos que ele ligava de madrugada, porque ele não conseguia dormir. Ele não dormia mais. Então, ele ligava de madrugada. Ele já estava preparado, se a morte chegasse aquele dia, ele queria fazer tudo naquele dia, sem saber que o próximo viria, né? E o mais interessante, ele não abriu mão das coisas dele, ele zelava de tudo, ele zelava dos filhos, ele ligava todos os dias para o meu irmão que mora em Belém, e ele falou assim para o meu irmão, Má, porque lá em casa todos os filhos têm um apelido. Ele ligou para o Marcelo e falou, Má, meu filho, se o papai fechar o olho hoje, não se abale para vir de Belém do Pará aqui em Anápolis. Porque o que eu precisava te falar hoje é, eu te amo.
eu amo a sua esposa, eu amo a minha neta. E continue sendo o homem íntegro que você é. Homem honroso, homem valoroso. Não barganhe a palavra de Deus com nada deste mundo. Seja um homem honrado. Aí ele me chamou lá, vem cá. Oi, papai. Eu falei com o seu irmão hoje. Eu falei, foi, que legal. E aí, se o papai fechar o olho hoje ou amanhã, você só vai dar notícia para ele. Não precisa você dizer para ele vir até aqui, porque quando o papai morrer, ele não vai poder me dizer, ele vai poder dizer que me ama, mas eu não vou ouvir. O que eu queria ouvir do seu irmão, eu ouvi hoje. Pai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. E você é meu exemplo de homem. Ouvi. Filha, o que você tiver que fazer por qualquer pessoa, faça em vida. Depois que morre, aquele corpo frio não vai ouvir o eu te amo, como eu queria fazer isso por você, como eu queria dar isso para você, o corpo frio não vai ouvir. Faça em vida. Isso ele passou pra gente dia 20 de dezembro. Foi no dia que você esteve lá em casa, se eu não me engano. Foi a última vez. E ele falou assim, minha filha, a vida é uma dádiva, a gente tem que aproveitar ela, a gente tem que dizer que te ama, tem que dar um bom dia, tem que dar boa noite. Esse tipo de gente que você vê que tem muitas vezes uma graduação muito elevada, passa por um zelador de rua, finge que nem é um cachorro, porque cachorro tem mais importância para muitos. Hoje sim. Hoje, minha filha, esse tipo de gente é pobre. Então, passou por um gari, bom dia, tudo bem? Tenha um ótimo dia. Então, ele ensinou isso aos filhos dele. E ele dizia, ame o hoje, porque o amanhã não te pertence. Por isso que eu sou fascinado com a morte, Eladir. Eu acho que o que deu isso para o seu pai, ou o que permitiu que ele expressasse isso com tanta intensidade, foi a consciência da morte. E a aceitação da própria morte. Que ela viria. E ele considerava ela como etapa da vida. Sim. Tanto que ele não... Seu pai talvez seja a única pessoa que eu conheço. E olha que eu conheço uma multidão de gente que morreu. De morte natural, de doença crônica. Mas todos lutam, e a família também, contra a doença, pela cura até o último instante. E chegou um momento, Manuel, chegava um momento que eu dizia assim, Senhor, você não vai curar o meu pai? E 2 vezes ele me viu orando desse jeito. Jesus, por favor. Como ele não dormia, ele dizia, minha filha, esses ouvidos ouvem tudo que está ao redor, ele capta tudo que está ao meu redor. E o ouvido dele era muito aguçado. E ele dizia assim, essa noite eu vi você orando, colocando Deus na parede para ele me curar. Mas põe uma coisa na tua cabeça lá, que ele não vai me curar. Porque tudo que eu já tinha que passar nessa vida, eu já passei. Tudo que eu tinha que cumprir aqui, eu já cumpri. A gente tem uma consciência de eternidade nessa vida. Só que é eu não uma estou coisa falando que de vida nós não espiritual. temos. As pessoas querem viver eternamente aqui. Sim, só que ele disse assim, minha filha, olha, vocês é um tesouro que eu tenho na minha vida. A sua mãe é um presente de Deus na minha vida. Que eu amo a sua mãe, ela é o amor da minha vida, entendeu? E eu tenho tudo que eu poderia ter na minha vida hoje, mesmo com pouco. Porque o pouco com Deus é muito. E eu tenho tudo que eu queria na minha vida. Morrer e ter vocês do meu lado. Embora que eu não tenha um filho que está longe, mas os outros eu tenho ao meu redor, todos os dias estão aqui. Então, eu só agradeço a Deus. E mais uma coisa, o amor é plantado. Eu não quero ser lembrado com ninguém que, olha, tadinho, estava muito mal. Não. Eu quero ser lembrado que o seu Benedito lutou. Ou aquele velhinho da cabeça branca era opinioso, tinha opinião e lutava pelo que ele queria. E o que ele falou, cumpriu. E o mais interessante foi que ele falou, eu quero um café da manhã com aqueles motoqueiros. Eu dizia, pai, que motoqueiro? E nós conhecemos a Cláudia Gotijo, se eu não me engano, o sobrenome. Os motoqueiros, para as pessoas entenderem, era aquela associação do pessoal que se aglomeram, tem uma associação para percorrerem longas distâncias de moto. Sim. E ele sensibilizou essas pessoas que participaram das campanhas para comprar o oxigênio para ele, não foi? Sim. E aí ficaram amigos, ele adotou também. Aí tem a doutora Cláudia e o seu Hélio.
E aí eles são dessa equipe de motociclistas e conversamos com eles, eles foram tomar o café da manhã lá em casa. Esse dia foi um dia especial para ele, nesse dia ele não estava bem, ele estava bem, né, bem fraquinho, mas ele disse, não, eles todos são meus filhos. E ele abraçou, ele beijava e ele orou por todos eles. Ele orou e fez um pedido para o seu Hélio. Falou para o Hélio que ele queria, quando ele morresse, que eles fossem à frente. E depois fazer ele o cortejo fazer o fúnebre, cortejo dele. Aí ele olhou para mim e disse assim, lá, papai hoje falou uma coisa, ele tinha mania de levantar o dedo. Ele disse, papai hoje fez uma coisa. Eu falei, o que foi que o senhor fez? Qual foi a arte do dia? E ele disse assim, eu falei para os meninos lá da motociclista lá, eu falei assim, os motociclistas da equipe da Cláudia, do seu Hélio, ele, eu quero que quando o papai descer, as câmeras frias... Então ele escolheu também o funeral, como seria, como você até deveria o horário. fazer. Ele falou, olha, quando o papai fechar os olhos, eu quero que os meninos vão na frente. Eu amo demais esses meninos. Eles sofrem preconceitos de todas as formas, pelo jeito deles se vestirem, mas eu amo eles. Eu falei, tudo bem. E a outra coisa foi, filha, o papai fechar os olhos, não se desespere, não vai adiantar. Deixe todos ao redor se desesperar. Você vai ser a única que não vai poder, porque você que vai cuidar de tudo. Eu sei que a Cesarina, que é a C, vai cuidar da casa. Eu sei que a Letícia vai estar cuidando das crianças. E eu sei que a sua mãe vai estar firme, do meu lado, só daquele corpo. Mas você não vai estar no velório, você vai estar indo no IML, você vai para o cemitério, você vai na funerária. Eu quero que você permaneça sóbria. Aí aquilo me deu um mal-estar e eu disse, poxa, por que só eu? E ele disse, porque você, eu estou te constituindo a minha filha para tomar rédea. E além de tudo isso, você é a filha que vai zelar do meu maior bem. Qual é o seu maior bem? A minha esposa. Cuide da sua mãe. Todos os dias, como se aquele dia fosse o último da sua vida. Foi um dia feliz e foi um dia dolorido. Não vou dizer que foi um dia triste, mas foi um dia que me doeu. Porque ele falou, e tem mais, engula o choro porque você precisa estar sóbria para ouvir tudo o que eu tenho que lhe falar. O documento que o doutor Fabiano pediu para você fazer, aquela declaração de cartório, ponha na pasta. A minha certidão de casamento com sua mãe, coloque na pasta. A sua documentação original não tire da sua carteira, que eu sei que você tira, deixa na sua carteira. E tudo que você precisa de documento você reúne e traga para mim. Eu levei tudo, ele conferiu tudo, falou, então tá certinho. Durma com essa pasta debaixo do seu travesseiro, assim eu fiz. Tanto é que depois dessa conversa eu dormia de calça jeans, a bota no pé da cama e dormia com a camisa de manga comprida. Porque na hora que fosse para acontecer, eu estaria pronta. E era qualquer hora? Era qualquer momento. E quando chegou a partir do dia 20 de dezembro, eu já vi meu pai muito, né, Quais foram os sinais que ele apresentou para morrer? Porque eu li em uma certa literatura, bem, não é convincente, de muita credibilidade, um médico falando que em qualquer doença crônica, a pessoa ou o idoso, ela tem sintomas que permitem com que a família e o próprio paciente verifiquem ou constatem que a morte está chegando. Sim. Dizem que a morte tem sintomas. Eu acredito que vai há casos, né? Vai de cada caso. O caso dele, ele amanheceu quando foi dia 24 para o dia 25. Nós comemoramos o Natal, fizemos o amigo secreto ou culto que a gente gostava de fazer todos os anos. E esse ano ele disse, lá, eu não vou comprar o presente da minha amiga, que era a minha irmã Letícia. Eu não vou comprar o presente para ela. Eu quero um envelope para eu colocar o dinheiro dentro e é o que eu vou entregar para ela. E foi quando a gente fez a brincadeira e a gente, como de costume, a nossa família reúne, ora, agradece a Deus por tudo, em tudo dai graça
E ele disse para nós, este ano o pai de vocês não vai atravessar a faixa do dia 31 para o dia 1º. Eu não vou conseguir chegar até o dia 1º de janeiro. Papai, não fala isso, minha filha, temos que ser sinceros. O papai não vai passar. Falei, tudo bem. E ele disse, glória a Deus por isso, porque vocês estão bem, vocês estão com saúde. E mais um pedido, não quero grito, não quero escândalo, não quero bagunça na minha casa para deixar os vizinhos atormentados, eu quero tudo muito com calma. Falei, tudo bem, papai, vamos jantar aqui, e deixa de conversa. Ele disse, essa conversa eu vou ter depois com você. Eu falei, tá bom. Não adianta querer cortar. Não, não adianta. E no outro dia, dia 25, ele amanheceu fraquinho, não queria comer, porque meu pai, tudo que ele comia, ele vomitava. Então, a cada 3 horas, ele tinha que comer. Só que nesse dia, dia 25, ele amanheceu muito fraquinho, mas dia 24 ele falou para minha mãe, bem, eu quero comer um peixe. Nós compramos esse peixe, ela assou o peixe na grelha para ele, tirou os pedacinhos. Quando foi para umas 10 horas da manhã, ela foi dar para ele. Só que eu vi que ele estava muito caído e eu não conseguia engolir. Eu disse, mãe, essa é a última refeição hoje do meu pai. Não, Eladi, ele tem que comer. Eu falei, não, mãe, escuta, ele não consegue engolir, ele vai se engasgar. Então, nós não vamos dar mais comida para ele hoje. Meu pai não está bem. E ela, tá bom. E começou a chegar alguns amigos, conversar com ele, orar. E chegou uma amiga nossa, a Virgínia. Pai, como é que o senhor tá? Ele disse, minha filha, eu estou bem. Tudo dele ele estava bem, ele podia estar sentindo a pior dor. Estou bem. Graças a Deus eu estou bem. E ele disse, eu estou bem, filha. Dizem que com a aceitação da morte, eu li num livro, e depois eu quero citar para você algumas passagens, que a morte de seu pai me relembrou, você contando, ela dizendo que a aceitação da morte libera um nível de endorfina que camufla, inclusive, aquela dor extrema que seu pai sentia. Eu acredito. E aí ele chamou a Virgínia foi lá conversar com ele, ela tomava a benção dele, toma até hoje a benção da minha mãe. E aí na hora que ela foi se despedir, pai, eu tô indo embora, eu preciso ir ver as crianças, meu pai grudou na mão dela e disse assim, filha, você não vai orar pelo seu pai? E orou por ele. E quando ele orou, ele sorriu e de repente eu estava na porta, eu senti um vento entrando da sala, entrando no quarto e esse vento saindo. Só que foi um vento bom. Aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer hoje? E aí meu pai começou a conversar. Eladi, os documentos estão prontos? Falei, tá, papai, do jeito que o senhor pediu. E ele fraquinho. Minha velha, eu gostando de você, senta aqui, minha velha. Conversou com a minha mãe, conversou com a gente, minhas irmãs foram lá, conversou com todo mundo. Ele agradeceu, orou. Chegou mais uns outros pastores, amigo dele, também orou, louvaram. E todo mundo foi embora. Tem uma hora que tudo acalma, todo mundo foi embora. Quando todo mundo foi embora, foi a hora que eu fui tomar um banho. Só que ele não estava bem. Mas antes disso tudo, ele chegou para minha mãe e disse assim, minha velha, hoje eu não estou legal. E de repente ele começou a fechar os olhos. Quando ele fechou os olhos, ele disse assim, minha velha, eu vou passar numa ponte. Só que nessa ponte eu não posso levar nem você e nem minha filha. Ele sempre colocava a mim junto porque morava nós 3. Né? Então, as minhas irmãs são casadas, têm família, e eu não. Então, eu sempre estive com ele, sempre. Então, ele disse, minha velha, eu não vou poder levar você nem a minha filha. Eu vou ter que ir sozinho. E nisso, eu fui tomar um banho. E minha mãe chegou perto dele, ele começou a falar para minha mãe. Conversar, e eu fui tomar banho. Quando, de repente, ela corre aqui. Quando eu cheguei lá, ela falou, minha filha, seu pai acabou de entrar num coma. Só que eu já tinha conversado com ele, ele disse, qualquer coisa que acontecer, ofira a minha pressão. Se ela tiver 0, minha filha, não desespera. Falei, tá bom. É a primeira coisa que eu fiz, oferi a pressão deles nos 2 aparelhos, no digital e no tradicional. Então, medi, eu falei, não, isso está errado. Não, medi no outro, não, eu vou medir de novo. Minha mãe, filha, seu pai
não está bem, já está em coma. Não querendo dizer que ele tinha morrido. Mas em nenhum momento passou pela sua cabeça de chamar um SAMU ou levar para o hospital, correr? Aí eu fui seguir o pedido dele, que eu tinha que oferir primeiro a pressão dele, se tivesse zerado, se eu colocasse a mão no peito, não sentisse nada, e se ele tivesse pálido, era para eu desligar o oxigênio devagar. Eu fiz o que ele me pediu, fui devagar, chorando copiosamente, fui devagar, até desligar. O desligar daquela máquina, daquele aparelho, para mim, é um som que jamais sai da minha mente. E eu desliguei. Quando eu desliguei aquele oxigênio e olhei o meu pai sentadinho na poltrona, eu falei, eu vou seguir tudo que ele me pediu a fazer. Saí do quarto, fui para a sala. Quando eu cheguei na sala, não sei se acontece isso com outras pessoas, mas comigo me bateu um desespero naquela hora, uma vontade de jogar a bolsa, a pasta no chão. Nisso eu já tinha pego a minha bolsa e minha pasta. Deu vontade de jogar tudo no chão e sair correndo para algum lugar. Não sei que lugar é esse. Fugir, isso, fugir. E gritar. Só que nessa hora eu lembro que meu pai sempre dizia, o que acalma o ser humano é clamar o Espírito Santo, porque ele acalma a alma atormentada. Ele acalma um espírito que está em conflito. E naquela hora eu clamei, falei, Espírito Santo, por favor, eu preciso tanto de você aqui. Sabe por quê? Porque eu não perdi, mas o meu pai acabou de me deixar. Eu senti naquela hora uma mão tocando na minha cabeça. Sabe quando a gente joga futebol, joga bola e vai tomar um banho, sente aquele frio acalmando o corpo? E foi esse frio que eu senti, mas foi um frio diferente. O choro que estava no meu rosto acabou, aquela vontade de fugir sumiu e me deu uma força tão grande, que foi uma força que eu digo que aquela força só vem de Deus, porque eu não teria, eu, Eladi, como filha humana, não teria aquela força por si consciência. Peguei a pasta, peguei o telefone, liguei para o SAMU. Oi, tudo bem? Boa noite. Olha, meu pai acabou de falecer. Por favor, só preciso de um médico para laudar o falecimento. Atestar o óbito, né? Atestar o óbito. Ah, moça, mas eu falei, moça, eu não consigo te dar mais informações. O meu endereço é esse, eu preciso de um médico para laudar, para atestar o óbito. Tudo bem? Tudo bem, desliguei o telefone. 20 minutos ou 30 minutos chegou o SAMU. Aí o médico, eu quero saber com quem que eu falei. Eu falei, foi comigo. Ele, mas você parecia ser tão paciente. Eu falei assim, fisicamente eu estou, espiritualmente também, mas o meu eu lá dentro, ele está gritando por um pai que foi, mas eu preciso estar sóbrio. Tudo bem, você assina? Assinei, chamei o IML e o rapaz do IML chegou. Dona Eladi, eu preciso remover seu pai até o IML para fazer autópsia, que seria abrir. E um desejo que meu pai tinha era, não me deixa cortar. Eu falei, não, não precisa. E embalsamar também para velório, né? Ele não foi embalsamado? Foi, porque o corpo dele não iria aguentar até as 4 horas, que era o horário que ele queria. Por causa do oxigênio, né, que ele consumiu muito tempo. E aí, o rapaz falou, você tem certeza? Você pode, eu acho que sofrer uma penalidade, alguma coisa assim. Eu falei, moço, olha, eu tô com esse documento lavrado em cartório, era o desejo do meu pai e eu não vou permitir que leve ele. Se você tiver alguma coisa para resolver, nós vamos resolver aqui, do lado do corpo dele e perto da minha mãe. Aí resolvemos. Ele me deu um papel, assinei, ele pegou minha documentação, falou, eu posso reter? Eu falei, não, documentação minha do meu pai original você não leva. Se você quiser uma cópia, eu te dou, mas levar você não leva. Dei uma cópia, ele levou, ele disse, amanhã, às 2h30, às 14h30, você tem que estar no IML. Eu falei, não, tudo bem, eu vou estar. E assim foi. Quando o IML saiu da minha casa, liguei para a funerária. Aí a funerária chegou. Nisso demorou, o corpo foi sair da nossa casa, eu acho que era umas 2h da manhã. E aí eu perguntei para o rapaz se iria demorar muito a preparar o corpo dele. Todo o rapaz falou, não, eu consigo entregar de manhã.
Falei, não, tudo bem, 6 horas? 6 horas. Preparou o corpo dele, 6 horas o rapaz chegou lá em casa, perguntou o local do velório, a gente falou que era na igreja e levaram o corpo dele para lá. Lá recebemos o corpo, eu, minha mãe, o pastor da igreja e uma amiga nossa, a Virgínia. Recebemos o corpo, colocou lá, arrumou tudo direitinho. Mas o incrível de tudo isso foi que ele disse, não me leva para o IML e eu quero ser sepultado 4 horas da tarde. 3h30 já é para estar o cortejo indo em direção ao cemitério. Não deixe estender. Outra coisa, não quero que ninguém passe a noite olhando para o meu corpo. Ninguém, Eladir. Então eu digo que tudo que aconteceu foi tudo que ele queria que tivesse acontecido. E isso, eu sei que assim, independente da fé, do convívio, da preparação, a morte sempre vai desencadear saudade, aquele saudosismo e uma certa dor. Isso é normal. Mas o fato de você ter cumprido todo o desejo dele e ele ter morrido em casa, eu te pergunto isso, Eladir, porque hoje a gente está começando a discutir, mas a gente vai demorar muito tempo para adotar novamente o cuidado paliativo, que foi o que seu pai teve. Sim, seu pai teve cuidados paliativos em casa. Ele abriu mão de ressuscitação, de intubação. Abriu mão de tudo. Aliviou para você Aliviou. O pós-morte? Sim, me ajudou bastante. Porque eu não precisava estar chorando por ele, como no início, na segunda-feira após o sepultamento dele, que ele sepultou no domingo, na segunda-feira eu entrei em crise de choro. Foi aquele dia eu precisei chorar. Tudo que eu precisava chorar, eu chorei naquela segunda-feira. Aquela segunda-feira, para mim, foi a segunda-feira que eu mais chorei na minha vida. E foi a segunda-feira que eu realmente falei assim, olha, eu não tenho mais o meu pai. Não tenho mais o meu pai. Ele está sepultado. Eu não preciso estar gritando ele, não preciso estar chorando por ele com dor na alma, porque tudo que nós fizemos por ele, nós fizemos com amor, por amor, com todo o carinho do mundo. E eu vou chorar, vou, de saudade. E isso nós conversávamos. Ele dizia, filha, quando o papai morrer, você vai chorar de quê? De saudade. Não é de remorso? Não, por que de remorso? Fale alguma coisa agora, pai. Ele dizia assim, não, tudo que você tinha que fazer, filha, você está fazendo. Você, sua mãe, suas irmãs. Não vá chorar de remorso. Porque o que você talvez quisesse fazer por mim não seria o melhor. Talvez para você seria, mas para mim não seria. Eu ia sofrer. Talvez eu poderia aceitar. Porque a gente considera a morte negativa. A maior parte das pessoas. Mas o que acontece? Ela é ruim, ela é punição, ela é derrota. Mesmo aquelas pessoas que têm fé na vida depois da morte, que têm fé em uma vida espiritual. Até essas, Eladir, mesmo que inconscientemente, consideramos a morte uma derrota, um prejuízo, uma perda. Tanto que a gente fala, perdi a maior parte. Então a morte nunca é uma coisa boa. A gente cresce, as crianças de hoje, da nossa geração, crescemos ouvindo histórias fantasiosas sobre a morte e a gente desenvolve conceitos traumáticos. Sim, e com medo desenvolve. dela, né? E lá em casa nós tivemos uma criação muito assim, aberta, uma conversa muito aberta. Nós fomos criados com conversas abertas. E ele sempre dizia assim, já doente, ele disse assim, minha filha, nós vamos fazer um plano funerário. Papai, porque a morte, quando ela chegar, ela não vai te mandar, como é aquele negócio que você usa no seu computador? Prévio, intimação. Ele falava assim, como é aquele negócio que você usa lá naquele seu computador que não é carta mais? E-mail, esse trem aí. A morte não vai mandar um trem desse pra você, não, minha filha. A morte, ela vai chegar assim, ó. Arrebentando porta. Rápido. E é na hora que você menos espera, é na hora que você tá sem dinheiro. É na hora que seus amigos que possam te ajudar tá viajando, é na hora que a sua família tá despercebida, é a hora que ela chega. Então, para isso, a gente vai estar o quê? Preparado. Aí ele fez um plano funerário. E o interessante foi que teve um rapaz dos Estados Unidos que ficou sabendo da história do meu pai através do seu canal, né, da sua publicação no Face. E ele mandou uma quantia para o meu pai, que esse valor era o valor de comprar o jazigo.
porque eu já tinha feito o orçamento desse jazigo no cemitério. Ele falou, lá, vai lá, faz o orçamento, porque antes do papai morrer, o meu jazigo vai estar pronto. Porque a única preocupação que você vai ter é de arrumar a parte de documento e mandar abrir o jazigo. Tudo bem, pai. Fiz esse orçamento, nós ficamos com esse orçamento gavetado um ano guardado. Ele dizia assim, eu vou comprar antes de morrer o meu jazigo. Se liga, fica esperto. Ele falava desse jeito, tá bom. E esse rapaz fez e mandou essa benção. Ele dizia, chegou a minha benção. Chegou. Esse valor, ele falou, pegou o dinheiro, falou, vai lá no banco, saque esse dinheiro. Saquei o dinheiro, levei para ele, papai, tá aqui. Ele contou tudo, falou, pegue esse dinheiro, não tire um centavo, compre o meu jazigo. Eu fui de casa até no cemitério com o coração doendo, comprei o jazigo, mandei arrumar, tudo bonitinho, e com menos de 3 meses ele faleceu. Mas antes de falecer ele disse, não se preocupe com nada, o caixão está pago e o jazigo está pronto. E hoje eu tiro por experiência própria. Tem familiares meus que dizem, você tá louca? Fazer plano funerário? Para quê? Plano funerário discutir é morte, agouro. né? Você tá louca, Atrai é agouro. coisa ruim. Atrai coisa. Não é. Você está se prevenindo. Você está se precavendo para aquele momento. Certa, né, Ladia? A morte é algo que é certo. Ela é sem dúvida, ela vai chegar. De uma forma ou de outra ela vem. Então, para isso, a gente tem que estar preparado. E você faz isso hoje com a sua mãe? A gente faz, a gente Porque conversa. Porque o seu apego com a sua mãe é enorme. Sabe o que eu faço com ela? Eu ando muito na estrada, muito na rodovia, eu gosto muito de sair, mas ela, ou então quando geralmente eu estava trabalhando, as empresas que eu sempre trabalhei era longe, então eu sempre ia pela rodovia. Mãe, essa é minha habilitação vencida e esse é o documento do carro vencido. Porém, ele é válido, que tem todas as minhas informações. Se acontecer alguma coisa comigo na rodovia, você pega essa documentação e procura uma advogada amiga minha, doutora Silvia, conversa com ela e tem lá uma agenda com todos os dados da doutora Silvia, que ela nem sabe disso, vou falar para ela depois. Tem o nome dela, o telefone dela e onde ela mora, para minha mãe procurar ela para tomar todas as providências. E na minha casa nós trabalhamos, nós vivemos assim. Mãe, o que acontecer comigo, se for uma doença, não me esconda. E o que acontecer com você, eu não escondo de você. Até aniversário é difícil eu esconder dela. Até aniversário é difícil fazer uma surpresa para ela. Porque lá em casa nós temos um sistema de não mentir. Nós somos verdadeiros. Doa o que doer, mas a verdade ela tem que prevalecer. Então Você já sabe então os desejos dela para a morte. É esse e legado. Ela tem o mesmo desejo do seu pai? De não ir para o hospital? Na verdade, lá em casa todo mundo tem esse desejo, assim, de ficar em casa. Pelo menos meu e dela. O meu é de ficar em casa. Eu ia te perguntar se assistir à morte do seu pai tinha mudado alguma coisa para vocês nesse sentido. Para mim mudou que, para mim, eu, Eladi, a única diferença é que se eu tiver uma morte que não seja uma morte muito trágica, e tiver como doar, eu quero doar. Os órgãos. Sim, por que não? Vai ajudar outras pessoas que estão precisando. E nada mais do que justo a gente fazer o bem, mesmo depois que, quando eu me for, porque isso aqui para mim, quando eu acabar, isso aqui já não vai valer muita coisa, não vai valer nada, é só pó e cinza. Então o legado que meu pai deixou foi, faça o bem, sem olhar a quem quer que seja. E aproveite o dia, né, Ladia? E aproveite. Foi a lição que eu tenho dele. Então é isso. Então, olha, ame, diga que ama, porque tem filhos que só dizem assim, mãe, hoje é seu aniversário, eu te amo. Não é assim. Ele dizia assim, ei, vem aqui, eu quero um abraço. Me abraça, me beija. E quando ele beijava os filhos, era um beijo assim gostoso de você sentir na pele. Era um abraço gostoso que ele dava. Você sentiu o abraço dele. O abraço dele era um abraço apertado. Quando ele pegava na mão da gente, ele não era aquele aperto de mão assim de ponta. Por era isso que eu sou apaixonado aperto de mão bem na dado. morte, apesar de toda dor que ela carrega. Porque ela permite que o ser humano vá para uma profundeza emocional que quem nega a morte ou tem medo dela, geralmente não consegue chegar. Não, a gente eu sempre dizia assim para ele que a morte ela causa dor,
para muitas pessoas, mas ela é algo necessário, eu preciso passar por ela. Ele dizia, minha filha, eu não nasci para ser lajeiro. Você nasceu? Não. Então pronto. Olha, nós nascemos, crescemos. Quem tiver que ter filho vai ter, quem não tiver também não vai ter, mas vai deixar legado e vai morrer. De um jeito ou de outro, a morte chega. E ele dizia situações engraçadas. Olha, tem fulano que anda de avião, o avião cai, não morre, mas quem está lá embaixo morreu. Porque era a hora dele ir. E tem gente que, eu tenho medo de viajar de avião porque eu posso morrer. Não, está viajando, está andando de bicicleta. Caiu, morreu. Então, minha filha, a morte vai vir de uma forma ou de outra. Dela, nós não escapamos. Mas ele dizia mais. A morte, para mim, é algo que vai me deixar muito mais próximo do meu Deus. Porque a minha alma, ela sacia por um Deus que eu amo. O meu espírito, ele luta aqui nessa terra por um Deus que eu amo. Então, o que ele deixou foi, ame, 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 diga que ama. Sua irmã está longe? Liga para ela e diga, Mona, eu te amo hoje, minha irmã. Você tem falado muito de fé, mas o seu pai nunca perguntou para mim se eu tinha religião. Não. Então, não se tratava do diferente, não queria converter ninguém, mas ele amava. Sim. Então, isso para mim é um símbolo verdadeiro. Olha, nós temos amigos de Deus, católicos, nossos familiares, 90% dos nossos familiares, tanto da minha parte paterna e materna, são católicos. A minha família, que eu digo pai, que era o meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu núcleo familiar é cristão, é evangélico, né? E eu tenho amigos espírita. Eu tenho amigos que professam outras fés, eu tenho amigos que é ateu. Um exemplo, seu Zé, ateu. Mas nem por isso meu pai batia a porta. Conheci pessoas, meu pai conheceu pessoas prostitutas, conheceu mulheres prostitutas. Meu pai conheceu pessoas que ceifavam vidas de outras pessoas. Mas meu pai nunca chegou a apontar o dedo. Meu pai dizia, filho, meu filho, que ele tratava todo mundo de filho. Meu filho, você sabe que isso está errado? Então eu dizia, pai, o senhor tem um chama que eu vou falar para o senhor. Ele dizia assim, minha filha, cala essa sua boca que vocês não sabem de nada. Ele falava desse jeito, eu, não, tudo bem. Mas eu via que era o que resplandecia no rosto dele. Era uma luz, era o amor. E o amor que tem que existir. Se você é católico ou espírita, para mim, não te interessa. Para mim não me interessa. O interessante para mim é eu estar sentada aqui com você e conversar com você. Você me respeitando, eu te respeitando. É o amor. E até porque eu tenho por você, igual meu pai dizia, olha, o Manuel, qual Manuel, pai? O Vanderick, ele não é delegado para mim não, ele é meu filho. Ele é meu filho. Ele é um menino que eu amo ele demais. Eu tenho um amor por ele. Um amor de graça. Eu amo ele. Independentemente dele ter me dado essa cadeira de presente, essa cadeira bonita, eu amo ele. Ele amava a Vilma. E ele sempre dizia, a humildade. A humildade faz as pessoas serem diferentes. Não interessa a altura, a estatura, não interessa o grau que ela esteja na sociedade. Mas se a pessoa for humilde, tudo muda. Ele via em você e na sua mãe a humildade em pessoa. E ele dizia, esses dois são muito humildes. E esses dois são muito grudados no outro. E era isso que fazia diferença. Eu acho que a mesma relação que você tinha com seu pai, eu tinha com a minha mãe. E hoje eu tenho essa relação com a minha mãe. Que bom, né, Ladia? E é uma relação assim de um olhar assim para o outro e ela saber o que eu penso e eu já saber o que ela está pensando. É calado, incrível. Calado. Eu olho assim para ela, eu já sei. Eu também. Fala aí, quando a gente vai falar. Eu tenho certeza que ela já te pediu para quando ela se for, você continuar vivendo feliz. Mas sem esse desespero. É o nosso legado de ser feliz, sabe? Em todo tempo. Em todo tempo a gente agradecer a Deus, porque o que nos falta. O que falta hoje, no mundo que nós vivemos, é agradecer a Deus em tudo. Você acredita nisso? Porque o ser humano, ele tem a péssima mania de reclamar de tudo. Nunca está satisfeito, né? Nunca. E ano passado, eu passei um momento na minha vida
de reclamar. Eu comecei a reclamar, aconteceu umas coisas comigo, um acidente. Depois desse acidente eu passei a reclamar, passei 2 meses reclamando. Aí depois desses 2 meses falei, não foi para isso que eu nasci, não foi para isso que meu pai me criou. Então, ou seja, essa não é a minha estrutura. Isso não é o meu espírito. Eu nunca tive espírito de medo e de temor a nada. Então, a morte tira o medo da gente, né? Então, vou parar de reclamar. Eu, glória a Deus por isso. Tá doendo? Ai, glória a Deus, tá tudo bem. E meu pai era assim, porque a dor maior do que ele... Não existe. Não tem. A morte dele, como eu disse, é uma das mais doloridas que são descritas pela medicina. Muito, muito, muito. Ô, Eladir, obrigado. Eu que agradeço. Eu ficaria conversando com você 3 horas, você sabe disso. Não me canso de ouvir a história que eu já conheço. Mas eu acho que vai ajudar muita gente que tem paciente crônico em casa a ouvir a vontade desse paciente. Eu acredito. E ouvir o seu ente querido, o seu paciente, o seu pai, a sua mãe, nós não fazemos mais do que a obrigação. É um ato de amor, sabe? Infelizmente, você hoje existe uma predisposição a considerar que a proximidade da morte retira a capacidade mental que a pessoa tem de tomar as próprias decisões. É verdade, então a pessoa mas passa por cima da vontade do Mas hoje paciente. nós temos que parar e tomar aquela dor, se pôr no lugar do outro e falar, não era isso que eu queria, não. Não, eu vou seguir o que ele quer. Porque a pior dor, eu acredito, que é a dor da consciência. Sim. Eu acho que a consciência pesada, quando a pessoa que tem a consciência pesada deita, eu acho que ela não dorme em paz. Ela pode até dormir, no outro dia ela está cansada, porque ela não dormiu em paz. Mas o que nós temos hoje, eu, a minha mãe, os meus irmãos, é que nós temos uma consciência tranquila. Eu tiro pelo meu irmão, que ele ligou para mim em desespero, chorando. Lá, mas eu falei, o que foi que nosso pai falou com você, Má? Lá, ele falou, fique em paz. O que foi o último pedido do meu pai para você? Filho, ore pela sua irmã Eladir, pela sua mãe e pelas outras suas irmãs que vão ajudar. Ore, peça a Deus para dar calma para elas, porque elas vão precisar. Mas não precisa você se desgastar, porque corre o risco de você chegar em Anápolis, o seu pai não está mais aqui, já tem sido sepultado. Então, o meu pai falou, ore por quem está ficando. Só isso, porque o amor que eu tenho por você, esse você sabe o quanto eu te amo. Esse é eterno. Você carrega ele. Carrega. Obrigado, viu, Eu só Eladir? tenho que te agradecer pelo carinho, pelo convite e dizer que você é uma pessoa muito especial nas nossas vidas. Você sabe, o amor que eu tenho por você, você é meu irmão, você é um filho para minha mãe, você era o filho do meu pai. Nós temos um carinho muito grande por você. É recíproco, você sabe E nós disso. louvamos a Deus pela sua vida. E a gente acredita que com esse seu projeto as pessoas se conscientizem de respeitar, de amar mais, porque o que nós pregamos hoje, eu, minha mãe, minha família, é que o amor faz toda a diferença. O amor salva. Muitas vezes a pessoa está doente, ela não quer dinheiro, ela não quer comida, ela não quer nada, ela quer um abraço, porque o abraço salva, um eu te amo salva. A carência maior não é material, é emocional. É emocional, é muito grande. E é isso hoje que nós vemos no mundo. Obrigado. Eu que agradeço.